Olá, pessoal! Boa tarde! Segunda-feira linda de sol aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabem, hoje é um feriado muito importante dentro da comunidade judaica, é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Então, hoje os judeus comemoram a entrada no ano 5.773. Eu não sou judia, eu não faço parte da comunidade judaica, mas em alguns momentos eu sinto como se eu fizesse, porque eu tenho muitos amigos que fazem parte da comunidade. Eu moro aqui no bairro Higienópolis, desde que eu nasci, um bairro que reúne muitos membros da comunidade, então realmente eu me sinto fazendo parte. E como eu adoro uma festa, eu já entro logo no clima de ano novo. Então acho que é um clima gostoso, é legal de todo mundo entrar nessa vibração de reinício de ciclo, né, de renascimento, é muito bacana. E também estou no clima de abrir o meu chakra frontal. Não sei se vocês estão vendo, eu tô com um bindi. O bindi é o terceiro olho, isso veio de uma meditação que eu fiz hoje pela manhã. Tem alguns dias que meditar é mais difícil, né, gente? Tem alguns dias que, não importa as técnicas que a gente tem, a mente tá ali mais estagnada, mais bloqueada, e aí eu peno um pouco mais para entrar no clima da meditação. Isso aconteceu hoje pela manhã e foi muito interessante, porque no meio da meditação me veio essa imagem de um mestre chinês de cabelo comprido, barba comprida, e ele vinha e colocava uma moedinha bem no meio, no espaço entre as minhas sobrancelhas, o terceiro olho, que é um ponto muito importante de acupuntura e também coincide com o chakra frontal. Então eu entendi isso como uma mensagem, eu aprendi a não discutir com essas imagens que apareçam durante a meditação. Então hoje eu estou usando o bindi. E isso tem a ver também, eu acho que é um bom início para esse vídeo, porque esse vídeo vai falar também um pouquinho dessa questão dos bloqueios, né? Como eu estava estagnada ali, a minha mente hoje estava bloqueada no início da meditação, a ideia de bloqueio. Porque esse vídeo, na verdade, o que me motivou a gravar esse vídeo foi um e-mail que eu recebi de uma menina que é uma graça, ela tem 16 anos e ela é super interessada nesses assuntos, e ela me mandou um e-mail que me deixou assim completamente perplexa pela simplicidade, pela beleza do e-mail, mas também pela necessidade que eu percebi de repente começar as coisas, a abordar as coisas de um ponto de vista mais simples, um ponto de vista mais básico, né? Às vezes com vocês não é todo mundo que está familiarizado com a linguagem que eu utilizo. Então a ideia é hoje falar sobre o que é energia. Qual é a relação entre energia, entre expansão energética, entre frequência energética e desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, como é que eu consigo unir essas duas coisas? Qual é a relação que eu enxergo entre essas duas coisas? Então, eu acho que é muito interessante, eu fiquei bem empolgada para gravar esse vídeo, porque eu acho que, na verdade, quanto mais simples e mais básicas forem as coisas, maior a sabedoria que elas têm. Então, eu espero que vocês consigam me acompanhar. Vou tentar fazer um vídeo curto, porque esse tema é um tema bem complexo, dá para ficar aqui anos falando sobre isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem me mandar mensagens que a gente vai conversando individualmente. Bom, gente, para falar de energia, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para o Big Bang. Não tem outro jeito. Porque, na verdade, como é que eu vou explicar o que é energia sem falar do Big Bang, né? Não tem como. Eu não consigo, pelo menos. Bom, Big Bang. A gente sabe que hoje em dia os cientistas eles falam cada vez menos do Big Bang enquanto uma explosão e cada vez mais como um movimento inicial de expansão. Expansão do quê? De uma partícula de energia, né? Existia essa partícula de energia, ela reunia uma quantidade muito grande de energia, essa energia estava numa frequência energética, numa vibração energética muito elevada, e tal qual uma mola, que se a gente segurar ela presa, em determinado momento, quando a gente solta essa mola, ela se expande, algo, alguém ou alguma coisa expandiu essa mola, fez com que essa partícula de energia, com esse todo de energia concentrado, começasse um movimento de expansão, que é o movimento que nós observamos hoje no nosso universo. A gente sabe que esse movimento ainda está acontecendo e, pela lógica, como uma mola, quando ela chega no seu movimento máximo de expansão, imediatamente se inicia um movimento de retração. Então nós todos, assim como nós todos viemos daquela mesma partícula de energia que começou esse movimento, um dia voltaremos todos a ser uma única partícula de energia, com tudo, todos e tudo que existe novamente reconectados, reintegrados, realinhados. Vem daí a expressão somos todos um, porque viemos dessa mesma energia, e vem daí também a expressão
do religare, né? A expressão religião, a palavra religião vem de religare, e o religare vem dessa reconexão, de refazer essas ligações com tudo o que nos cerca e tudo o que nos permeia. Gente, eu tenho muita paixão por esse tema. Eu não vou me estender muito porque eu não quero fazer um vídeo tão longo, mas não tem como não passar por isso, né? Essa questão dos movimentos de expansão e de retração, ele é muito comum. Se vocês pararem para pensar, a gente tem isso dentro do nosso corpo em muitos aspectos, né? A gente tem os batimentos do nosso coração, né? Movimento sistólico, diastólico, expansão e contração. A gente tem isso dentro do nosso pulmão para a gente respirar. O pulmão ele se expande e ele se contrai na hora da gente expirar o ar. A gente tem isso, os movimentos peristálticos do nosso sistema digestivo, né? O tubo digestivo ele é inteiro coordenado em movimentos de expansão, né? E retração e que movem o alimento dentro do nosso corpo. Então, assim, essa questão da expansão e retração, dentro do hinduísmo, por exemplo, o surgimento do universo está relacionado com a respiração de Brahma. Então, quando ele inspira, o universo deixa de existir. Quando ele expira, ele cria tudo que existe. E aí, se a gente for pensar, então, no taoísmo, na medicina chinesa, yin e yang, a gente chega na origem de tudo, né? O yang com esse movimento de expansão, o yin com o movimento de retração. Isso é uma coisa que está muito comum, alguma coisa mágica. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de pesquisar mais. Se alguém também quiser pesquisar e quiser dividir os resultados de pesquisa comigo, eu vou ficar muito agradecida. Bom, gente, então, uma característica básica, então, se a gente for pensar que tudo o que existe hoje em dia existia desde o princípio, desde aquela pequena partícula que um dia começou a expandir, a gente chega na ideia óbvia de que, na verdade, nada se cria, né? Nada se destrói, tudo se transforma. Então a gente chega nessa frase, que é de Lavoisier, que tudo que existe hoje, na verdade, existia em potencial desde aquele primeiro momento. A energia ela pode ter ido mudando de forma, ela vai continuar mudando de forma depois que não estivermos mais aqui, mas a energia ela tá lá desde o começo. Então tudo é energia. O meu corpo é energia, o meu pensamento é uma energia, o que eu me alimento é uma energia, as plantas são energia, o ar é energia, de diferentes estados de concentração, de agregação energética, mas tudo é energia. Característica básica da energia é o movimento. E quando a gente perde o movimento, é que as coisas deixam de fluir e as doenças, as desarmonias, as coisas ruins aparecem, né? A gente tem vários ditados populares que falam isso, né? Pedra que rola não cria limo. Ontem eu vi um pichado no muro aqui do bairro que eu achei sensacional, que é: a vida é como andar de bicicleta, você precisa se manter em movimento ou então você perde o equilíbrio. Eu achei incrível, porque uma das ideias da medicina chinesa é exatamente essa, de que a energia ela precisa estar em constante movimento, a gente precisa respeitar essa natureza básica da energia, que é a movimentação, para que as coisas continuem saudáveis, continuem em harmonia. As causas de desarmonia dentro da medicina chinesa são sempre estagnações energéticas. Essas estagnações elas podem acontecer no corpo físico ou essas estagnações podem acontecer no nosso corpo emocional também. A gente pode achar que a gente está parado, mas pensa, a gente está aqui paradinho, estátua. Dentro do meu corpo tem 1 milhão de coisas acontecendo. Fora de mim, eu estou sentada em, assim, linhas bem gerais, na superfície de um planetinha. E eu falo planetinha porque, apesar de ser tudo aquilo que a gente conhece, ele é um planetinha muito pequeno, dentro de um sistema solar, que é um de vários, e esse sistema solar está dentro de uma galáxia, que é uma de várias, e essa galáxia está dentro de um universo, que é um de vários, que está em expansão, porque hoje, cada vez mais, os cientistas eles não falam mais de universo, eles falam de multiverso, parece que existem vários universos em expansão ao mesmo tempo. Bom, de acordo com o taoísmo, existem 1792 céus, mas esse é um outro papo. Só para mencionar, né? É interessante porque os cientistas falam hoje coisas que os sábios antigos falam há mais de 7.000 anos, né? Mas tudo bem.
Vamos nos ater ao básico. Então a gente precisa respeitar essa característica básica da energia, que é a movimentação, para a gente estar em harmonia com o universo. Porque nós somos energia, né? O que forma o nosso corpo é a mesma coisa que forma as estrelas do céu, em concentrações diferentes, num arranjo diferente de átomos, de moléculas, numa estrutura diferente, mas é a mesma coisa, nós somos energia, e se a energia precisa estar sempre em movimento, nós precisamos estar sempre em movimento. A movimentação física talvez seja mais fácil da gente entender, porque a gente sabe que o sedentarismo é causa de doenças, e a gente sabe que se a gente não movimenta as nossas articulações, se a gente não movimenta os nossos músculos, a gente não circula o sangue, e a gente acaba tendo uma série de doenças físicas. Na China é muito interessante você ver aqueles velhinhos nas praças fazendo Tai Chi Chuan com 90 anos de idade, como se tivessem 20, né? Hoje a gente tem aí, está começando, né, o movimento de Qigong aqui no Brasil, que eu espero estar viva para poder ver o Qigong ser tão conhecido no Brasil quanto é fora daqui. Inclusive, eu acho que para quem é sedentário, você começar a praticar o Qigong, o Tai Chi Chuan, é muito mais interessante do que você se matar correndo em cima de uma esteira, ou então numa aula de academia, muitas vezes atividades com impactos que vão causar mais bloqueios no seu corpo, né? Então, fica a dica. Mas o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, né? Gente, para pensar na palavra desenvolvimento. Desenvolvimento. Para a gente se desenvolver, a gente precisa se desenvolver de algo com o qual estávamos envolvidos. A gente cai na ideia da medicina chinesa da origem da palavra emoção. Emoção, a origem da palavra emoção está relacionada com movimento, né? Emoção é energia em movimento. Então, quando a gente entra em contato com as nossas emoções de uma forma fluida, de uma forma que a gente não se apega, a gente não se bloqueia, a gente não estagna numa única emoção, não tem problema nenhum a gente sentir todas as emoções, né? A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza, a gente pode sentir alegria, a gente pode morrer de inveja, contanto que a gente aceite e que a gente flua pelas emoções. É como se a gente fosse criança, né? Como se a gente fosse uma criança que uma hora tá feliz, a outra hora tá com raiva, a outra hora tá com ódio, a outra hora tá chorando, e 5 minutos depois essa criança tá feliz. As emoções, elas são pra gente ter fluidez por elas, não é pra gente estagnar. O problema é que a gente estagna. O problema é que a gente se bloqueia, a gente não se aceita, a gente não se permite sentir, né? E tudo aquilo ao que a gente resiste, persiste. Então é errado sentir raiva, é errado sentir medo, eu não posso ter raiva, eu não posso ter inveja. E aí a gente causa uma obstrução, né? E aí tem aquele ditado, em água parada é que dá dengue. Esse movimento da energia, né, é fundamental para que a harmonia continue existindo. A ideia de adoecimento na medicina chinesa é como se a gente pegasse uma mangueira e dobrasse ela no meio. A água que está passando, na hora em que você dobra a mangueira no meio, em algum ponto vai sobrar, em outro ponto vai faltar. Isto é doença. Quando não flui de onde tem mais para onde tem menos, isto é doença. E o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal, você estar se desenvolvendo o tempo todo, é você estar se reescrevendo, reconhecendo, reatualizando. É como se a gente vivesse a nossa vida e durante a nossa vida a gente estivesse sempre lidando com as mesmas questões, como se fosse uma espiral com um canudo no meio. A gente está sempre lidando com as mesmas questões, mas andando em volta dessas questões, examinando diferentes ângulos e crescendo, ascendendo, amadurecendo, né? Como uma semente que a gente planta, e se a semente não morrer, a planta não nasce. Então, esta é a minha ideia de energia e a relação da energia com o desenvolvimento pessoal. A gente precisa estar sempre em movimento. A psicoterapia é uma forma de movimentar a nossa energia emocional, a nossa energia mental. O Qigong, eu sou suspeita para falar, porque eu sou profundamente apaixonada. Eu tenho um problema, uma lombalgia chatinha nas costas, que é só o Qigong que dá jeito. E para as minhas emoções, o Qigong é realmente o que me estabiliza, o que me dá
harmonia. Então, se você tiver interesse de saber mais sobre o Qigong, entra no meu site, tem lá nos artigos, nas terapias, fala bastante sobre o Qigong, eu sou uma grande entusiasta do Qigong. Se você também for um grande entusiasta do Qigong e estiver se sentindo sozinho, porque a gente não tem um movimento de revolução do Qi no Brasil, também me escrevam, vamos unir forças, né? Vamos ajudar a energia a se movimentar, porque a energia ela precisa estar em expansão e retração. Este é o movimento da energia. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas, pessoas que se desenvolvem. Pessoas são energias, energias que se desenvolvem, energias que fluem em todas as direções. Namastê, obrigada pela atenção, uma ótima semana, um grande beijo e até a próxima.